A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Eu me chamo Herberson e nesta aula eu vou ministrar a lição número 2, que tem como título O Deus Pai. Nós estamos estudando a revista CPAD do primeiro trimestre do ano 2026 e agora, na lição número 2, nós vamos falar sobre o Pai, porque estamos estudando sobre a Trindade, que já na lição número 1 explicamos o que é a Trindade, falamos do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e agora nós vamos destacar aqui sobre o Pai, explicar que o Pai se revelou através de Jesus Cristo e também falar dos nomes de Deus. Vamos falar dos atributos divinos que Deus comunica conosco, ou seja, que Ele compartilha conosco, e também dos atributos que Ele não compartilha conosco, que é a exclusividade dele. Então, assim, uma aula muito boa, uma aula bem completa. Eu acredito que essa aula aqui vai reforçar a nossa fé em Deus e também vai nos preparar para as próximas lições. Então, se você quer aprender essa revista por completo, entender sobre a Trindade, aprender sobre o Pai é fundamental. Vamos falar aqui de Pai, Filho e Espírito Santo. A gente costuma dizer que o Pai é a primeira pessoa da Trindade, mas como eu expliquei na aula anterior, na Bíblia não tem uma ordem obrigatória. Nós lemos na lição anterior vários versículos em que o Pai aparece em primeiro lugar, mas também versículos que o Filho aparece primeiro e que o Espírito Santo aparece primeiro. Então essa ordem parece que ela não é muito importante dentro da Bíblia. No entanto, dentro da teologia, nós nos acostumamos a colocar o Pai como a primeira pessoa, o Filho como a segunda e o Espírito Santo como a terceira pessoa da Trindade. Até mesmo por causa de uma questão histórica, porque a doutrina da Trindade ela foi definida nos concílios que aconteceram com o passar do tempo. Então, assim, sobre o Pai estava muito bem definido, mas a divindade do Filho precisou passar por reuniões, por concílios, depois a divindade do Espírito Santo. Então, também essa questão histórica definiu a primeira, segunda e terceira pessoa da Trindade. Agora, nesta lição, eu quero também fazer uma observação que na aula anterior eu comentei, assim, que ficou um pouco confuso, né? Que o escritor da revista colocou assim, que o Pai não foi gerado, que o Filho foi gerado do Pai e que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. É mais ou menos isso que está escrito, acho que é o tópico 3.1, 3.2, não lembro direito, e eu até comentei que é um pouco complicado, porque a gente falar que o Filho foi gerado do Pai, isso pode trazer uma certa confusão. No entanto, o que o escritor da revista fez foi copiar o que está nos credos. Então eu vou ler aqui para vocês nessa aula o credo de Atanásio, que é um credo antigo, né, que está bem definido lá a questão da Trindade, e vou ler também um trecho do livro Teologia Sistemática do Wayne Grudem, em que ele coloca lá, né, o que foi definido lá no concílio de Nicéia, né, na cidade de Nicéia, que nesse concílio eles colocaram lá que o Filho é gerado do Pai. Então isso vem desse concílio, foi determinado que o Filho é gerado do Pai, isso está também nos credos posteriores, no credo de Atanásio. No entanto, essa palavra gerado do Pai, lido fora do contexto, ela pode trazer uma certa confusão, por isso que eu acendi um alerta na aula anterior. A gente precisa explicar o contexto, porque gerado lá não significa que ele foi criado em algum momento da história, não é isso. Gerado lá não tem nada a ver com criação e também não tem nada a ver com encarnação. Não tem nada a ver com nenhuma dessas coisas. A gente precisa entender que Pai, Filho e Espírito Santo sempre existiu. Por toda a eternidade sempre existiu Pai, Filho e Espírito Santo. Isso está bem claro nos documentos produzidos nos concílios, tanto o concílio de Nicéia quanto o concílio de Constantinopla, e também nos credos posteriores que foram escritos e definidos aí como doutrina oficial da Igreja. Então, assim, vamos entender melhor o que realmente significa gerado. Mas para isso eu preciso que você acompanhe essa aula até o final. Assista a aula até o final, tenho certeza que você vai aprender muito, assim como eu aprendi. Eu vou usar o slide em PowerPoint, nosso slide é 100% baseado na revista, com imagens de qualidade, vem pronto para ser usado, então você não precisa perder tempo e horas fazendo um slide. Nosso slide está pronto toda segunda-feira, a gente posta o slide segunda-feira. Agora o vídeo também está sendo postado segunda-feira, a gente posta no site, posta no YouTube. Então se você não está sabendo ainda, né, já acesse aí o EBD em Foco na segunda-feira, 7h30 da manhã o vídeo já estará disponível. E o slide também, segunda-feira cedinho, já vai estar disponível, você pode entrar e baixar no nosso site. Nós temos slide de adultos, de jovens e vários bônus, né? Slide de escatologia, discipulado, sermões em PDF, curso básico de teologia e cursos de vários temas. Nós temos experiência na produção de slides subsídios da revista CPAD, né? Desde 2017 nós estamos produzindo esse material e já fizemos mais de 900 slides. Esses slides estão disponíveis em PowerPoint para quem é assinante. Então quem assina, acessa não somente os slides atuais, como os slides anteriores também.
Acesse o nosso site ebedenfoco.com, eu envio a mensagem no nosso WhatsApp. Na descrição do vídeo tem o link para o WhatsApp, link para o site. E nós estamos com um projeto novo de criar uma lista de transmissão para enviar o nosso conteúdo gratuito diretamente para você. Então assim, tem o grupo, você pode entrar no grupo, receber lá, mas sabe como é que é grupo, né? A gente se perde ali no meio das conversas. Então a lista de transmissão é algo um pouco mais pessoal, vai direto para você. Então se você quer participar da lista de transmissão, salve o nosso número e envie uma mensagem. Tem que ter o número salvo para receber. Envie uma mensagem falando assim, quero participar da lista de transmissão, quero entrar na lista de transmissão, quero receber o material, alguma coisa nesse sentido. Você vai salvar, vai enviar para nós, e nós também precisamos salvar o seu número, então você já pode enviar o seu nome completo. Então assim, solicite o material, envie o nome completo, a gente já salva o seu número, você já vai entrar na nossa lista de transmissão e receber o material em primeira mão. Assim que ficar pronto, vídeo, PDF, o que a gente tiver de conteúdo extra, será enviado no seu WhatsApp, amém? Vamos lá, nós temos também um aplicativo que está funcionando, você baixa na Play Store, basta pesquisar por EBD em Foco na loja de aplicativo do seu celular. Agora vamos para o textuário da lição que diz assim: ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Mateus capítulo 11, versículo 27, parte C. Essa questão da relação do Pai com o Filho é fundamental para nós entendermos quem é o Pai. Porque assim, vai ficar bem claro durante a lição, mas eu vou adiantando. Você precisa crer no Filho para ter a revelação do Pai. Quem nega Jesus é ateu, não acredita em Deus, negou o Pai. Consequentemente, não é salvo. É por isso que Jesus batia de frente com os fariseus, porque ao rejeitar Jesus, ao rejeitar o Messias, os judeus negaram o próprio Deus do Antigo Testamento que eles creram por séculos. Então assim, nós precisamos crer em Jesus, crer no Filho, para que de fato possamos ter acesso ao Pai. Verdade prática, conhecemos a identidade, os atributos e a glória do Deus Pai por meio da revelação de Cristo e da ação do Espírito Santo. Então aqui está bem claro, na verdade prática, que nós só conhecemos a Deus por meio de Jesus Cristo e também a ação sobrenatural do Espírito Santo. A leitura bíblica em classe se encontra em Mateus 11, de 25 a 27 e João 14, de 6 a 11. Durante a aula a gente vai voltar nessas passagens e ler com calma aí vários versículos. Introdução. A doutrina da Trindade é um mistério revelado e central à fé cristã. Um só Deus em três pessoas coeternas, consubstanciais e distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então que isso fique bem claro desde o início. Nós cremos em um só Deus, não cremos em três deuses. Esse um só Deus se revela em três pessoas. Essas três pessoas são coeternas, ou seja, sempre existiram. São consubstanciais, porque são da mesma substância, um não é diferente do outro, mas ao mesmo tempo eles são distintos. Então, eles são distintos, mas são da mesma substância, da mesma essência, têm o mesmo poder. Então, tudo que nós falarmos do Pai está valendo para o Filho e também para o Espírito Santo. Então, assim, a gente precisa separar Pai, Filho e Espírito Santo para mostrar que eles têm identidades diferentes. No entanto, mostramos as qualidades de cada um, dizendo que eles estão em sintonia em todas as qualidades. Dentre essas três pessoas, estudaremos nesta lição a identidade, a revelação e a pessoa de Deus, o Pai. Então a gente vai destacar aqui o Pai, que geralmente nós nos referimos diretamente a ele como Deus, né? Então assim, quando a gente fala Deus, tal, eu creio em Deus, geralmente na nossa mente o que estamos nos referindo é ao Pai. Mais uma vez vou fazer uma observação sobre as imagens usadas aqui no slide. Nós não temos como saber como que é Jesus, como que é o Espírito Santo, como que é Deus Pai. Nós não temos como saber. As imagens são ilustrações meramente pictóricas, não tem a intenção de transmitir a realidade. Às vezes a gente coloca o velhinho barbudo e fala que é o Pai, mas não é. Tá? É só para nós não deixarmos sem nada aqui. Então é mais ou menos isso. Você que vai usar o slide, se você quiser, você pode retirar essas imagens que fazem referência ao Pai, até mesmo porque ninguém nunca viu a Deus. Então não faz muito sentido a gente querer representar Deus de alguma forma. Não tem como representar. Então assim, lembrando, imagens meramente pictóricas, somente isso. Aquele de quem procedem o Filho e o Espírito, ele é a fonte eterna da divindade, Criador, Redentor e Revelador. Então é do Pai que procede o Filho e o Espírito. Isso aqui eu vou explicar em detalhes mais na frente. Segura aí. Por meio da fé, somos convidados a conhecer e nos relacionar com o Pai Celestial. Então, a relação com o Pai ela vai acontecer por meio da fé em Cristo Jesus. Tópico 1. A identidade de Deus, o Pai. 1.1. O Pai é o único Deus verdadeiro.
O Pentateuco declara: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Então está bem claro na revelação do Antigo Testamento que o nosso Deus é o único Deus, ele é o Senhor, é ele que nós vamos adorar. Deus, no Antigo Testamento, é um só Deus, que se revela pelos seus nomes, pelos seus atributos e pelos seus atos. Então está bem claro aqui, né, que Deus ele se revela de várias formas diferentes ali no Antigo Testamento, né? Os nomes de Deus também é uma maneira dele se revelar, de quem ele é. E a gente vai falar sobre isso mais na frente. Os atributos de Deus também nós vamos falar. Os atos de Deus também nós vamos destacar o tempo todo isso aqui. Então assim, quer conhecer Deus? O Antigo Testamento vai revelar quem é o Pai. No entanto, sabemos também que o Antigo Testamento dá pistas da Trindade. A gente falou sobre isso na lição anterior. O nome de Deus, Elohim, é um nome plural. Então já indica ali a presença da Trindade desde a criação. O Novo Testamento apresenta o Pai como Deus por excelência, identificado 6 vezes com o título de Deus Pai. Então a gente tem aqui as passagens bíblicas, vamos ler aqui 2 dessas passagens, João capítulo 6, versículo 27. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. Então aqui a gente observa que Jesus se refere a Deus como o Pai. Essa relação de pai e filho, né, é uma relação que revela muito, né, da natureza de Deus. Aqui a gente tem um relacionamento perfeito, né, de Jesus com Deus, no caso do pai com o filho, né, que mostra realmente que os dois são da mesma essência. A gente vai falar sobre essa questão do filho em lições posteriores, mas já adiantando aqui também, na cultura da época, ser filho de alguém significava ser da mesma essência, ser igual àquela outra pessoa. Então, quando Jesus se apresenta como filho de Deus, ele não está dizendo que foi criado ou que é inferior, mas que ele é igual a Deus, que ele é da mesma essência que Deus. É por isso que os judeus queriam matar Jesus quando ele falava que era filho de Deus. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 24. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. Então aqui o apóstolo Paulo se refere também a Deus como o Pai. Além dessas ocorrências explícitas, a Bíblia frequentemente se refere a Deus como Pai, destacando seu papel como Criador e sustentador do universo. Aqui o escritor da revista coloca alguns versículos para se referir a Deus como Pai. No entanto, a gente tem várias outras passagens que mostram que Deus é o Criador e sustentador do universo. Vamos ler aqui Isaías 63:16. Mas tu és nosso Pai, ainda que Abraão não nos conhece, Israel não nos reconhece, tu, ó Senhor, és nosso Pai, nosso Redentor, desde a antiguidade é o teu nome. Então aqui os profetas do Antigo Testamento já reconheciam Deus como Pai. Tu és o nosso Pai. Então, assim, nós devemos te adorar, devemos te servir. Mateus capítulo 6, versículo 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Então, quando Jesus usa ali a palavra Pai para se referir a Deus, ele não estava fazendo algo estranho aos ouvidos do povo da época. Não, as pessoas conheciam as profecias de Isaías e sabiam que Isaías já tinha se referido a Deus como Pai. Então isso aqui, eu acho que já estava meio que consolidado entre os judeus, né, que sim, era possível chamar Deus de Pai. O próprio Jesus se refere a Deus como Pai e ensina os discípulos a orarem: Pai nosso que estás no céu, reforçando a necessidade de um relacionamento pessoal com Deus. Essa palavra Pai realmente traz essa ideia de relacionamento, de alguém que está próximo, que cuida. Então, assim, é uma palavra que realmente revela muito de quem é Deus. Ele é o nosso Pai, Ele cuida de nós, Ele se preocupa conosco, Ele se preocupa com o nosso alimento, Ele se preocupa com a nossa segurança, Ele se preocupa com as nossas vestimentas. Então, tudo isso Ele está nos fornecendo. É o Pai que está nos céus. Então, se referir a Deus como Pai também traz essa ideia de intimidade. Tópico 1.2, o Pai é a fonte da divindade. Nossa declaração de fé professa que Deus é o supremo ser, é eterno, nunca teve começo, princípio e nunca terá fim, pois ele existe por si mesmo. João capítulo 5, versículo 26. Como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Então aqui nessa passagem de João a gente observa que o Pai e o Filho sempre existiu, em uma coexistência coeterna, sempre foram da mesma essência, um não é inferior e nem superior ao outro, né? Sempre existiram. Então Pai, Filho e Espírito Santo, Trindade sempre existiu.
né? E essa questão dele não ter nenhum começo e nunca vai ter um fim, também é fundamental para explicar muita coisa. E assim, muitas pessoas, ao passar por alguns problemas, a vida perde sentido. A pessoa não consegue mais ter sentido na vida, não vê a razão para viver. E aí acaba que alguns tiram a própria vida, enfim, ou vivem uma vida de tristeza, porque não vê nenhuma razão. Mas se nós cremos em Deus e sabemos que Deus sempre existiu, Ele é a razão da nossa existência. Ele nos criou, Ele tem um plano para nós. Então, olhar para Deus e ver que Deus sempre existiu, Ele sempre esteve aí. Então, assim, isso nos traz esperança. Nós temos um Deus que cuida de nós. Ele não precisou ser criado. Ele é a razão última de tudo. Então, tudo está em Deus. Todo conhecimento, toda sabedoria, toda a nossa alegria e todo o nosso contentamento deve estar em Deus, né? Porque assim, de fato, nós vamos ver razão, né? Alguma razão para viver. E tem também a questão do universo, da criação do universo, né? Então, assim, por que o universo existe? Por que nós existimos? Por que existem planetas, estrelas? Por que existe o planeta Terra? Por que existe vida? A ciência tenta procurar uma explicação para isso. E a explicação que tem da origem do universo é o Big Bang. Não quero entrar aqui em detalhes do Big Bang e tudo mais. No entanto, a ciência se depara com uma situação em que todo efeito tem uma causa. Então, se você vê um carro andando, ali a gente tem um efeito. A causa do movimento é o motor, né? E o que faz o motor, né, funcionar é o motorista que está ali, deu ignição, pisou no acelerador. Então, você sempre consegue voltar e ver qual é a causa daquele efeito. Então, você volta até chegar na origem do universo. E quando chega lá na origem, quem foi que causou o universo? Porque assim, nós temos o efeito, o universo. E qual foi a causa? Então, a ciência não dá uma explicação para isso. Mas nós temos, foi Deus. Deus que criou o universo. Ele sempre existiu. Então, Deus é esse ser todo-poderoso, grandioso, que criou tudo que existe e sustenta tudo que existe. Ele é o Deus imutável, desde a eternidade, desde antes da fundação do mundo. Ou seja, Deus, ele nunca mudou. Ele nunca evoluiu para alguma coisa. Ele sempre foi e sempre será. Salmos 90, verso 2. Antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Então, Deus sempre existiu. Deus, ele está fora do tempo. Nós estamos presos no tempo. O tempo foi criado quando o universo também foi criado. Então, nós estamos numa linha do tempo em que o instante vai passando. Um instante passa para o próximo instante e assim vai. Mas Deus não. Ele está fora do tempo. Ele vê as coisas de uma forma totalmente diferente. Para Deus não existe passado, presente e futuro como tem para nós. Todo momento para Deus é um agora. Então, o Deus que nós cremos é um Deus que está num patamar em que a nossa mente não tem a capacidade de compreender. Muita gente fica debatendo, como que Deus sabe o futuro, que não sei o quê, como que Deus ouve todas as orações ao mesmo tempo. Isso não faz o menor sentido. Por quê? Porque se ele está fora do tempo, ele não precisa ficar ouvindo uma oração por vez. Ele não precisa ficar naquela correria de ouvir todas as orações. Ele simplesmente ouve. Ele tem a eternidade para responder a oração de alguém que está prestes a bater um carro e clama, meu Deus, me ajuda. Para você pode passar um segundo, mas Deus tem a eternidade para ouvir essa sua oração e te responder, e te atender e te livrar. Então assim, Deus é o ser todo-poderoso que está acima de tudo e que nós não temos a capacidade de compreender. Antes que os montes nascessem, antes que tu formasse a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Ele é o Criador do céu e da terra e de tudo que neles existe. Isaías capítulo 45, versículo 18. Porque assim diz o Senhor que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez. Ele a confirmou, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não a outro. Então sim, Deus criou todas as coisas, ele formou tudo nos mínimos detalhes. Então assim, nós cremos em um Deus todo-poderoso. Não é um velhinho de barba que fica pensando e decidindo se vai fazer uma coisa ou não e não sabe o que fazer. Não, nós criamos no ser que dá origem a tudo. Ele controla tudo, ele sustenta tudo. Ele é o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o Espírito doador e mantenedor de todas as coisas. Ele não só criou, como que ele sustenta todas as coisas. Então, quando você olhar para tudo que existe, para a criação, saiba que ali está a mão de Deus. Ele está agindo ali
A gente olha, por exemplo, uma planta que brota, que cresce e de repente produz o seu fruto, ali está a vida sendo produzida. A ciência não consegue produzir isso no laboratório. Muito provavelmente a vida só existe no planeta Terra. E quem diz isso não sou eu, que sou crente e tal. Não. Os cientistas, a maioria dos cientistas, ao estudar o universo, eles dizem que todas as situações, todas as circunstâncias que permitem a vida são tão únicas, que somente aqui na Terra é possível ter vida. É uma coisa assim tão extraordinária que é tipo assim, se a Terra estivesse meio metro mais longe do Sol, ela seria muito fria e não teria vida. Se tivesse meio metro mais próximo do Sol, seria muito quente e não teria vida. Se a Lua tivesse um pouquinho mais longe, um pouquinho mais perto, não teria vida. E assim vai. São centenas, talvez milhares de parâmetros que permitem a vida aqui na Terra. Muito provavelmente não tem vida em nenhum outro planeta, somente aqui na Terra. Então, assim como Isaías escreveu, o Senhor formou a Terra e fez não para que ela ficasse vazia, mas que fosse habitada, ou seja, para que aqui tivesse vida. E essa vida foi dada por Deus. O Pai é a primeira pessoa divina da Santíssima Trindade, portanto, ele é a origem e a fonte eterna da divindade, de quem o Filho é gerado e de quem o Espírito procede. Aqui que começa a polêmica, nessa questão do Filho ser gerado. Isso aqui tem que ser entendido dentro do contexto que foi escrito originalmente lá no Concílio de Nicéia, depois de Constantinopla, depois os credos desenvolveram isso melhor. Então a gente precisa ver que gerado aqui não significa que ele foi criado em algum momento. E quando diz que o Espírito procede, também não está se referindo no sentido de criação. Eu não coloquei aqui a passagem de João 15, 26, optei por colocar Hebreus, mas eu vou ler aqui para você, porque assim tem que ficar bem clara essa questão, o que significa proceder aqui. João 15, 26. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. Então está bem claro aqui que o Espírito procede do Pai. Agora, o que significa proceder? Nós temos, por exemplo, uma passagem de 1 João, capítulo 3, versículo 8, que fala assim, ó, aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Então, assim, essa questão de proceder significa que você se identifica, né? Tem uma identificação ali. Então, dizer que, né, o Espírito procede de Deus não significa que ele foi criado por Deus, mas que ele é igual a Deus, ele é da mesma essência que Deus. Então o Espírito procede do Pai. No Concílio de Constantinopla, eles colocaram que o Espírito procede do Pai e do Filho, apesar da Bíblia não deixar isso muito claro. No entanto, eu acho que isso é irrelevante, uma vez que tanto o Pai como o Filho como o Espírito é Deus. Então, assim, não tem necessidade de ficar debatendo isso. E o fato do Filho ser gerado também não significa que ele foi criado. Eu vou ler daqui a pouco aqui um trecho do livro Teologia Sistemática do N. Gruden, mas por enquanto eu vou ler aqui primeiro Hebreus capítulo 1, do versículo 1 ao 3. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesma a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Então essa passagem de Hebreus deixa bem claro, né, que Jesus ele é o resplendor da glória de Deus, a expressa imagem da sua pessoa. Então, assim, ele é da mesma essência. Ele é Deus Todo-Poderoso. Ele não foi criado em algum momento da história. Ele não passou a existir em algum momento da história. Não, ele sempre existiu e está à destra da majestade nas alturas. Então, está bem claro aqui que o Pai e o Filho, eles são duas pessoas distintas, mas é da mesma essência. Até mesmo aquela visão de Estevão, né, que ele vê o Filho à direita do Pai. Então, ali está bem claro, né, que são distintos, mas são iguais em essência. Agora aqui eu vou falar dessa questão do ser gerado e não criado. Aqui é um trecho do livro Teologia Sistemática do N. Gruden, um livro que eu gosto muito, que explica em detalhes essas coisas. Aqui diz o seguinte, ó, portanto, o credo de Nicéia, de 325 d.C., afirmava que Cristo fora gerado, não criado. Diz assim, cremos num só Deus, o Pai Todo-Poderoso,
Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, e no só Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, gerado do Pai, o unigênito, ou seja, da essência do Pai, Deus de luz, luz da luz, Deus verdadeiro do Deus verdadeiro, gerado, não criado, sendo da mesma substância do Pai. Bem, vamos ver a explicação que ele dá. Essa mesma expressão foi reafirmada no Concílio de Constantinopla em 381. Além disso, acrescentou-se a expressão antes de todas as eras, após gerado do Pai, para mostrar que esse gerar era eterno, jamais tivera início, mas é algo eternamente verdadeiro no tocante à relação entre o Pai e o Filho. Contudo, a natureza desse gerar, entre aspas aqui, jamais foi definida com muita clareza. No máximo, disse que tem que ver com a relação entre o pai e o filho, e que, em certo sentido, o pai tem eterna primazia nessa relação. Então, aqui nesse trecho do livro do N. Gruden, ele deixa bem claro que essa palavra gerar, ela não está muito explicada no credo. Ele diz assim, contudo, a natureza desse gerar jamais foi definida com muita clareza. Então, ninguém sabe o que de fato significa dizer que o filho é gerado e não criado, que ele é gerado do pai. Está lá no credo de Nicéia. Então, assim, como essa palavra ela traz uma certa confusão, do meu ponto de vista, a gente pode até falar isso em uma aula olhando o contexto histórico. A gente precisa ter um certo cuidado para não confundir as pessoas, porque muita gente pode ler isso aqui e falar, não, então Jesus foi criado, ele foi gerado. Eu quero mostrar agora o credo de Atanásio. Esse credo aqui ele foi escrito após os concílios, alguns atribuem esse credo a um bispo chamado Atanásio, no entanto, outros dizem que ele foi posterior a Atanásio, mas enfim, vamos ver aqui. Esse credo ele tem muitos pontos, são 44 pontos, tá? É bem extenso, mas ele resume muito bem essa questão da Trindade. Eu não vou ler tudo aqui, mas assim, ele fala assim, vamos ler aqui. E a fé católica é essa? Católica que é universal, tá? Que nós adoramos um Deus em Trindade, tá? Que é o tópico 3 que eu estou lendo. E Trindade da unidade, tá? Depois, o 4, sem confundir as pessoas, sem dividir a substância. 5, porque há uma pessoa do Pai, outra do Filho e outra do Espírito Santo. 6. Mas a divindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo é uma só, glória igual, majestade coeterna. Vamos ver aqui. 8. O Pai incriado, o Filho incriado e o Espírito Santo incriado. Então fique bem claro que essa questão de ser gerado não significa que foi criado. Está bem claro no contexto lá do credo. O 11. No entanto, não são 3 eternos, mas um eterno. O 15. Assim o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. 16. No entanto, não são 3 deuses, mas um Deus. O 21. O Pai não é feito de coisa alguma, nem criado, nem gerado. O Filho é do Pai somente, não feito, nem criado, mas gerado. Então, aqui que entra essa questão do gerado novamente. Ele não foi feito, nem criado, mas gerado. Qual a natureza desse gerado? Não está explicado aqui. 23. O Espírito Santo é do Pai e do Filho. Não foi feito, nem criado, nem gerado, mas deles procede. Então, assim, eu posso depois disponibilizar isso aqui para você ler, aí, vou colocar aí na descrição do vídeo. Faz parte de um livro, mas eu posso extrair. E você pode pesquisar também aí, credo de Atanásio, que você vai ver isso aqui. Então, bem interessante esse documento, é o que a gente acredita até hoje. Vamos para o tópico 1.3. O Pai age por meio do Filho e do Espírito. A paternidade é o papel da primeira pessoa da Trindade. Assim, o Pai opera por meio do Filho e por meio do Espírito Santo. Essa questão aqui da maneira que o Pai opera, ela é fundamental porque, assim, não adianta a pessoa falar que crê em Deus, mas não crê em Jesus. Ela está crendo em outro Deus. O Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador, ele se revela através de Jesus Cristo. Então, a gente precisa crer em Jesus como Salvador. É necessário. Temos que crer que Jesus é Deus também. Vamos ler aqui 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4 a 6. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Então, observe que está aqui Espírito, Filho e Pai. Olha só a ordem, que é diferente de colocar Pai, Filho e Espírito Santo, mas que operam em conjunto quando se trata, de dons espirituais. Então, tem Pai, Filho e Espírito Santo operando com
os dons espirituais. Isso não implica inferioridade, mas expressa a maneira como as três pessoas operam inseparadamente, cada uma conforme sua distinção pessoal. Então, dizer que o Pai opera através do Filho e do Espírito, isso não significa que ele é inferior, mas é a maneira que a Trindade opera na nossa vida. O Pai proclamou as palavras criadoras e o Filho as executou. Vamos ler Salmo 33, 9? Porque tu falou e foi feito, mandou e logo apareceu. João capítulo 1, versículo 3. Todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, assim, tudo foi criado através da Trindade, de Pai, Filho e Espírito Santo. Então, está presente aqui tanto o Pai como o Filho na criação. O Pai planejou a redenção e o Filho a realizou. João capítulo 17, verso 4. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Então, Jesus deixa bem claro que ele veio executar o plano de salvação. Então, o Pai planejou, o Filho executou e o Espírito Santo opera a salvação no nosso coração. Quando o Filho retornou ao céu, o Espírito Santo foi enviado pelo Pai e pelo Filho para ser o Consolador e ensinador. Então, João 14, 26, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, o Consolador, ele foi enviado em nome de Jesus, enviado pelo Pai, por isso que a gente diz que ele procede do Pai e do Filho, e ele vai nos ensinar e vai operar em nossos corações todas as coisas. Então, a gente precisa confiar que o Espírito Santo está operando na nossa vida. Ele opera a salvação na nossa vida. Então, a ação do Pai, do Filho e do Espírito Santo para nos salvar. Conforme o credo de Atanásio, que foi o que eu li agora há pouco, nenhuma das três pessoas é antes ou depois da outra. Nenhuma é maior ou menor do que a outra, mas as três pessoas são coeternas e co-iguais. Então, não faz sentido colocar superioridade de um em relação ao outro. Eu não sei se eu falei disso na aula anterior, mas tem uma visão que fala da questão do subordinacionismo, que o Filho é subordinado ao Pai, que o Espírito Santo é subordinado ao Pai e ao Filho. Mas isso é algo temporário e tem a ver com a obra da redenção. A gente não pode colocar o Filho subordinado ao Pai de forma eterna. Isso não faz o menor sentido. Eles sempre coexistiram na mesma essência, no mesmo poder, na mesma divindade, e na obra da salvação tem uma subordinação do Filho com o Pai. Isso aí está presente, mas é algo temporário com um objetivo específico. Vamos para o tópico 2. O Pai revelado em Cristo. 2.1. O Pai se revela aos humildes. Jesus exalta ao Pai acerca de uma profunda verdade espiritual. Ocultaste essas coisas aos sábios instruídos e as revelastes aos pequeninos. Então aqui Jesus, em Mateus 11, 25, deixa bem claro que Deus ele resolveu se revelar à humanidade e ele fez isso para as pessoas simples. A revelação do Evangelho não é algo complicado que só um grupo pequeno de pessoas tem a capacidade de compreender. Não. A revelação do Evangelho é algo simples, direto, que todas as pessoas têm a capacidade de compreender. Ele se revelou aos pequeninos, aos simples, aqueles que são menos instruídos. Ou seja, o Evangelho veio para todos. Não é que o sábio não vai compreender. Ele vai compreender, mas a sabedoria dele não tem valor nenhum nesse sentido. Ou seja, a sabedoria do sábio não vai deixar ele em vantagem quando se trata do Evangelho, porque o Evangelho veio para todos. Não é que o sábio não vai crer, ele vai crer também. Tem muita gente sábia, muita gente inteligente que crê no Evangelho. Mas isso não é uma vantagem, ou seja, ter essa sabedoria mundana, uma sabedoria, uma inteligência, uma pessoa muito inteligente e tal, isso não faz dele superior aos outros que são mais simples. A gente vê por aí muitas pessoas que não acreditam em Deus, e são muito inteligentes. E não necessariamente isso é uma regra, mas também tem muitas pessoas inteligentes que acreditam em Deus. Então tem de tudo. A gente só precisa compreender aqui que ninguém está sendo excluído. É só dizer que o fato de alguém ser muito sábio, muito inteligente, não o coloca em vantagem quando se trata do mundo espiritual. Aqui o escritor da revista vai dar a explicação, ele diz assim, os primeiros intitulados sábios são aqueles que detêm inteligência e educação acima da média. Então aquelas pessoas que têm uma boa educação, estudam numa boa escola, acima da média. Esses aqui são os sábios. Outros, os instruídos, são as pessoas com cultura e instrução. Esses vocábulos caracterizam os fariseus e os escribas, que se vangloriavam de sua formação privilegiada, mas que padeciam de cegueira espiritual. Então, no contexto em que Jesus vivia,
Os escribas e fariseus eram aqueles que se consideravam sábios, estudiosos, conheciam a lei, conheciam as línguas, conheciam culturas diferentes. No entanto, eles viviam na cegueira espiritual. Isso não lhes dava nenhuma vantagem quando se tratava do mundo espiritual. É isso que Jesus está falando. E ele veio de forma simples para que todos compreendessem o Evangelho. Significa que os mistérios do reino de Deus não são revelados aos soberbos, aos que se consideram sábios aos próprios olhos. Então, aquele que é soberbo, que acha que é melhor do que os outros, porque eu sou inteligente, eu sou sábio, eu sou isso, sou aquilo, aquele ali corre um sério risco de permanecer na cegueira espiritual. O Pai se dá a conhecer aos pequeninos, aqueles que possuem a humildade das crianças. Então a revelação ela vem para todos, mas os que são humildes, os que realmente prestam atenção, procuram compreender, esses que são esclarecidos, que são aqueles que realmente compreendem o Evangelho. São os pequeninos que Jesus se refere aqui. Tópico 2.2, o Pai se faz conhecer pelo Filho. Cristo afirma que o conhecimento do Pai é mediado exclusivamente por Ele. Então, assim, quer conhecer a Deus? Me conheça. Foi isso que Jesus falou. Quando os judeus negaram Jesus, recusaram crer em Jesus, eles recusaram crer em Deus. Foi isso que aconteceu naquela época. A intimidade entre o Pai e o Filho é absoluta e perfeita. Mateus 11, 27, ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Então, assim, quer conhecer a Deus? Quer ser salvo? Quer conhecer as coisas espirituais, o mundo espiritual? Conheça Cristo. Se deleite em Cristo. Saiba mais de Cristo. Então, conhecendo o Filho, nós conhecemos o Pai. Essa declaração revela dois princípios importantes. Primeiro, o Pai é um ser pessoal e relacional. Salmo 46:10, aqueitai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. Então, Deus quer se relacionar conosco. É um Deus todo-poderoso, mas que se relaciona com as suas criaturas. E ele faz isso através de Jesus Cristo, a revelação especial. E o outro princípio, só é possível conhecer a Deus por meio do Filho. E o único mediador entre Deus e os homens. 1 Timóteo 2,5, passagem muito conhecida, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então, assim, quer conhecer a Deus? Conheça Jesus Cristo. Ele é o único mediador. A Igreja Católica coloca Maria aí como mediadora. Recentemente deu uma polêmica, porque o Papa não considerou ali Maria como corredentora, então muitos consideraram o Papa traidor e tal, aquela coisa toda. Mas isso é a idolatria da Igreja Católica. Eles querem colocar mais um mediador. Então, para chegar ao Pai, eu tenho que passar primeiro por Maria, para chegar a Jesus, para depois chegar ao Pai. Não tem necessidade disso, a Bíblia não fala sobre isso. Então, nós precisamos crer em Jesus, que é o único mediador. O Filho é o intérprete supremo do Pai, o único capaz de revelar sua natureza, vontade e amor. Então, somente através de Jesus Cristo, nós temos a revelação de quem é o Pai. João capítulo 1, versículo 18. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Então, assim, ninguém nunca viu a Deus, mas viu Jesus. Então, vendo Jesus, você vê o Pai. Sem Cristo, qualquer tentativa de conhecer o Pai será incompleta ou distorcida, que fadada ao erro e à idolatria. Então, somente através de Jesus Cristo, nós conhecemos o Deus verdadeiro. O mundo fala de Deus, o mundo procura Deus, o mundo busca Deus, mas quando nós falamos de Jesus Cristo, não querem ouvir. E é por isso que estão perdidos em pecados, perdidos nos vícios. Por quê? Porque não encontraram o Deus verdadeiro, o Deus que liberta, o Deus que salva. Se revela somente através de Jesus Cristo. Colossenses 1,15, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Essa palavra primogênito aqui, ela pode trazer uma certa confusão, porque alguns pensam que ele foi o primeiro a ser criado. No entanto, na época que o texto foi escrito, o primogênito é aquele que tinha primazia, que tinha o controle das coisas, da herança, Ele tinha primazia na herança, ele recebia o dobro da herança. Então, assim, Jesus é o primogênito de toda a criação, ou seja, ele tem a primazia sobre toda a criação, sobre tudo que existe. Então, primogênito que não é criado, mas que realmente ele sempre existiu e controla tudo. 2.3, quem vê o Filho, vê o Pai. No diálogo com Filipe, Jesus revela outra verdade sublime. Quem me vê a mim, vê o Pai. Então, João capítulo 14, versículo 9. Então, Jesus, ele deixa bem claro que ele é a revelação do Pai. Então, quer ver o Pai? Você me vê. Entende? Eu revelei o Pai. Então, através de mim, você conhece o Pai. Está aqui, eu estou com vocês há tanto tempo e vocês não me conhecem. Foi isso que Jesus falou aqui nesse contexto.
Essa declaração ratifica a doutrina da unidade da Trindade. Jesus é a perfeita expressão do Pai, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa. Hebreus capítulo 1, versículo 3. Uma passagem que a gente já leu e está sendo reforçada aqui. Então, ele é a perfeita expressão do Pai. Quer ver o Pai? Veja o Filho. A unidade entre Pai e Filho é essencial e inseparável. Eu e o Pai somos um. João capítulo 10, versículo 30. Então, eu e o Pai somos da mesma essência, sempre existimos, somos coeternos. Eu me revelei a vocês como filho, porque através do Filho vocês têm conhecimento do Pai. Isso não significa que são a mesma pessoa, mas que compartilham a mesma natureza divina. Então é nesse sentido. O Filho compartilha a mesma natureza divina do Pai. João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Vamos avançar aqui. A obra, as palavras e o caráter de Jesus são uma expressão direta da ação do Pai, que opera por meio do Filho, e o Filho age em total comunhão com o Pai. Conhecer Jesus é desfrutar da presença do Pai. Tem vários versículos aqui que você pode parar, ler com calma. Eu coloquei apenas João capítulo 14, versículo 10 e 11. Não crê tu que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Então Jesus deixa bem claro aqui a relação dele com o Pai. O Pai está em mim, eu estou no Pai. Entende? Então assim, tudo que eu digo, né, porque o Pai está em mim. Eu não faço a minha vontade sozinho, porque eu ajo em conformidade com a Trindade, que trabalha junto. Então aqui está presente Pai, Filho e Espírito Santo. Tópico 3, a pessoa de Deus, Pai. 3.1, atributos incomunicáveis ao Pai. Então aqui nessa parte da lição, nós vamos falar dos atributos incomunicáveis, ou seja, aqueles atributos que Deus tem para ele que não compartilha conosco. Nós não temos nada disso. Vamos lá. São qualidades exclusivas da divindade. Elas pertencem apenas ao Deus Pai, bem como ao Filho e ao Espírito, e não podem ser compartilhadas pelo ser humano. Então, assim, aqui nós temos alguns atributos, né, que realmente não são compartilhados com o ser humano, que nós não podemos ter, não tem como nós termos esses atributos. Os principais atributos são autoexistência. Deus existe por si mesmo, não depende de nada para existir. Êxodo capítulo 3, versículo 14. E disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Pronto. Eu sou o que sou é o nome de Deus. Eu sou. Ponto. Não tem como me definir melhor do que isso. Eu sempre existi, sempre vou continuar existindo. Eu existo por mim mesmo e não dependo de ninguém para existir. Ponto. É isso. Alguns pregadores gostam de dizer que Deus criou o ser humano porque ele precisava, porque ele não queria ficar sozinho. Eu discordo disso. Eu não sei nem explicar direito por que Deus nos criou. Mas não é porque Deus estava sozinho no universo, porque ele precisava ser adorado, porque faltava algo. Eu não penso dessa forma. Acho que Deus não tem necessidade de nada. Ele simplesmente nos criou pelo seu amor, para nós sermos criaturas que realmente desfrutemos dele, né, que nós sim precisamos de Deus, mas Deus não precisa de nós. Pelo menos esse é o meu pensamento. Posso estar errado? Talvez sim. Mas eu prefiro pensar que Deus não tem uma dependência de nós. Ele é independente, sempre existiu e sempre vai continuar existindo, independente da nossa existência. O próximo atributo, eternidade. Deus não tem começo nem fim, não está limitado pelo tempo, algo que eu já falei anteriormente. Deus está fora do tempo, não tem a limitação do tempo. Salmo 90, verso 2, antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade tu és Deus. Então assim, Deus está fora do tempo. O tempo para Deus não existe em hipótese alguma. Eu vou deixar disponível um trecho aí do livro do C.S. Lewis, que é aquele livro Cristianismo Puro e Simples, um livro muito bom. E lá nesse livro tem um capítulo que ele fala dessa questão do tempo, de Deus estar fora do tempo. É bem interessante, eu recomendo você ler, né, porque realmente assim, Deus não está vivendo passado, presente e futuro como nós estamos vivendo. Né? Então assim, todo instante está passando, né? A seta do tempo está avançando, mas Deus está fora do tempo e ele vê as coisas de uma forma bem diferente. Imutabilidade. Deus não muda, ele é sempre o mesmo. Malaquias 3,6, porque eu, Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Então, assim, Deus não precisou evoluir, ele não precisou aprender coisas novas. Não, sempre existiu,
ele sempre vai existir do mesmo jeito, de eternidade em eternidade. Ele é pleno, completo, ele é pleno em amor, ele é pleno em bondade, ele é pleno em conhecimento, ele é pleno em tudo. Todo conhecimento, tudo está nele. Então, assim, Deus sempre existiu e sempre vai continuar existindo e sempre vai ser o mesmo, sem mudar, sem evoluir. Onipotência, Deus é todo poderoso e nada pode frustrar seus desígnios. Jó 42, verso 2, bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Então o Deus que nós cremos é esse Deus todo poderoso. Ele tem todo o poder, tudo ele pode, tudo ele pode, simplesmente isso. Então creia que Deus pode todas as coisas. Ele pode tudo, o que ele quiser. É o Deus que nós cremos. Esse poder de Deus, né? Jesus fala também sobre isso, né? Todo poder é me dado nos céus e na terra. Então, assim, ele tem todo o poder. Esse poder é compartilhado com a Trindade. E onisciência, né? Deus conhece perfeitamente o passado, o presente e o futuro. E isso coloca no nosso contexto que estamos presos no tempo. Como ele está fora do tempo, ele sabe de tudo, ele sabe de todas as coisas. Hebreus 4,13 diz assim: e não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Deus sabe de tudo, Deus conhece de tudo e nada se esconde dele. Nada, simplesmente nada. Ele sabe de todas as coisas. Onipresença, Deus está ao mesmo tempo presente em todos os lugares. Jeremias 23, verso 24. Esconder-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não veja? Diz o Senhor. Porventura, não encho eu os céus e a terra? Diz o Senhor. Então, assim, Deus, ele preenche tudo. Ele está em todos os lugares. Ele sabe de tudo. Nada esconde dele. Então, assim, não tem lugar nenhum que a gente vai que Deus não está presente. Salmo 139 deixa isso bem claro. Não coloquei aqui no slide, mas se você ler, você vai ver lá que ele cita várias possibilidades de esconder de Deus. Mas onde eu for, tu estás. Então, assim, Deus está em todos os lugares, ele preenche tudo. Vale destacar uma coisa. Alguns gostam de dizer que Deus é a própria criação, ele é a própria natureza. Isso está errado. Tá? Isso é totalmente errado. Deus, ele é separado da criação, ele é separado da natureza. Aí ele criou e ele tem controle sobre a sua criação e ele está em todos os lugares. Estes atributos, portanto, revelam que o nosso Deus é absoluto e sem limitação alguma. Então, o Deus que nós cremos é esse Deus, que não tem limitação, que controla todas as coisas, que sabe de todas as coisas. Então, assim, devemos crer nesse Deus. Essa lição é muito importante por causa disso, porque ao ler sobre quem é Deus, isso reforça a nossa fé. Nós não cremos em um velhinho qualquer que está se debatendo, pensando o que fazer. Não, nós cremos no Criador, no Sustentador, naquele Deus Todo-Poderoso que, enfim, criou tudo que existe. E o universo é muito grande, é muito grande. Eu digo isso porque eu sou da área da ciência, né? Eu sou formado em física, os irmãos que acompanham o EBD em Foco há mais tempo aí sabem disso, né? E eu já estudei cosmologia e tudo mais, e assim, é muito grande. O universo tem bilhões de galáxias, bilhões e bilhões de galáxias. Cada galáxia tem bilhões de estrelas, planetas. É uma coisa estrondosa. O universo é um negócio assim surreal. Bilhões é um negócio, assim, um número que a gente não consegue nem imaginar direito. Se alguém resolver contar de 1 até 1 bilhão, vai passar aí, eu acho que uns, sei lá, uns 5 mil anos contando. Não estou fazendo conta, tá? Estou chutando aqui um valor. Mas depois você faça a conta aí. Se você contar, né, cada número for 1 segundo, né, você vai ver quantos anos, né, vai demorar para você contar até 1 bilhão. Então, assim, existem bilhões de galáxias, bilhões e trilhões de estrelas, né, tudo isso foi criado por Deus. Ele conhece tudo, ele sustenta tudo, né, e a ciência está batendo cabeça para compreender esse universo. A gente só conhece 4% de tudo que existe. 4% de toda a matéria que existe é o que a ciência sabe. 96% é energia escura e matéria escura que a ciência está se debatendo para conhecer, né? E, enfim, não dá tempo de eu explicar isso aqui. Eu tenho vontade de fazer um vídeo separado sobre essa questão da ciência, né? Porque é muito importante nós entendermos, né, que por mais que nós somos avançados cientificamente falando, nós temos muitas limitações, coisas que a ciência não conseguiu explicar. Por quê? Isso mostra que o nosso Deus é todo poderoso. Tópico 3.2, atributos comunicáveis do Pai. São qualidades divinas que, de alguma forma, Deus compartilha com as suas criaturas, ainda que de maneira limitada. Então aqui nós vamos falar de algumas qualidades, né, que pertencem a Deus, mas que também ele compartilha conosco no sentido de que nós temos essas qualidades. Claro que Deus é perfeito, então assim, Deus é amor, perfeito, o amor de Deus é perfeito, mas nós também temos a capacidade de amar.
Então podemos dizer que nós temos um atributo divino, né, que foi compartilhado conosco, mas que é limitado. Refletem os aspectos do caráter e da moral de Deus que podem ser vistos em grau menor no ser humano criado à sua imagem e semelhança. Então, se nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, significa que nós teremos, sim, muitas características do nosso Criador. Então, dentre eles, destacam-se os seguintes. Primeiro, santidade. Deus é santo e chama seus filhos a serem santos em toda maneira de viver. Então, assim, a santidade é um atributo divino, mas nós temos a capacidade também de sermos santos. Levítico 19:2 fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Então, se Deus é santo, nós também podemos ser santos. Então, aqui é um atributo divino compartilhado conosco. O próximo é o amor. Deus é amor em essência e podemos amar a Deus e ao próximo como reflexo desse amor. 1 João capítulo 4, versículo 8, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, assim, Deus é amor, ele é perfeito em amor. E nós temos a capacidade de amar. Nós temos que amar o próximo, nós amamos a Deus. Por mais que esse amor ele tenha limitações, não seja perfeito, mas nós temos sim a capacidade de amar, ou seja, um atributo comunicável de Deus. Fidelidade. Deus é sempre fiel e também somos desafiados a ser fiéis. Então, 2 Timóteo 2,13, se formos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Então, a fidelidade de Deus é perfeita, mas nós temos fidelidade, apesar de sermos falhos, mas existe a possibilidade de sermos fiéis. Deus é bom em todo o tempo e somos exortados a agir com bondade em nossa conduta diária. Salmo 100, verso 5, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia e a sua verdade dura de geração em geração. Então, assim, Deus é bom por toda a eternidade. E nós temos a capacidade também de sermos bons. Então, agir com bondade é agir de acordo com o caráter divino. Então, aqui nós temos uma pequena lista desses atributos comunicáveis de Deus. Tem muitos outros que nós poderíamos falar aqui. Eu vou deixar disponível o material para download que você vai estudar sobre esse tema e se aprofundar um pouco mais. Vamos avançar para o tópico 3.3. Os nomes que revelam o Pai. Os nomes de Deus não tratam apenas de sua identificação, mas revelam sua natureza, obras e virtudes. Salmo 9, verso 10, em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. Então aqui nesse salmo a gente vê a importância de nós conhecermos o nome de Deus, porque quem conhece quem é Deus através do seu nome, através da maneira que ele se revela, vai adorar, vai buscar, né, e Deus não vai desamparar. E assim, a gente lê a Bíblia no português, que foi traduzido do hebraico, né? No Antigo Testamento do hebraico, aramaico, no Novo Testamento do grego. E essa tradução, ela assim, perde um pouco a força das palavras. Então, assim, muitas vezes a gente lê ali uma palavra assim, tipo, Deus, aqui está falando Deus. Mas no original, né, tinha ali uma palavra que se referia a Deus, que tinha algo relacionado ao caráter de Deus. Então é muito importante nós vermos essa questão dos nomes de Deus. Vou explicar melhor isso aqui, ó. O nome Elohim, apesar do plural, reafirma o monoteísmo e alude à pluralidade da Trindade. Nós já falamos sobre isso na lição anterior, que quando a Bíblia usa Elohim para se referir a Deus, é uma palavra no plural, e isso é um indício de que Deus sempre existiu em três pessoas, mesmo no Antigo Testamento. Então, o Antigo Testamento tem essa revelação primordial da existência de Deus em três pessoas, né? Isso está presente, por exemplo, em Gênesis capítulo 1, versículo 1, né? E também em Gênesis 1, 26, parte A, que diz assim, ó, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E Deus aqui é a tradução de Elohim, né? E disse Elohim, ou seja, Deus no plural, façamos. Se fosse no singular, vou fazer o homem à minha imagem e à minha semelhança. Não, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Isso aqui indica o quê? A Trindade. El Shaddai revela Deus como todo-poderoso. Gênesis 17, 1, parte B. Eu sou o Deus todo-poderoso. Anda em minha presença e ser perfeito. Então aqui todo-poderoso, tradução da palavra El Shaddai. Adonai e o grego Kyrios manifestam sua autoridade como Senhor. Então, a palavra Adonai significa Senhor.
no grego é Kyrios, a mesma palavra, no caso, tem o mesmo significado, né? Isaías 6:1, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Então aqui ele fala Senhor, ou seja, no original, Adonai. Então sempre que você vê Senhor na Bíblia, no Antigo Testamento, é a tradução de Adonai. E o tetragrama pessoal YHWH, revelado como Eu Sou que Sou, enfatiza a eternidade e a imutabilidade de Deus. Êxodo 3,14. E disse Deus a Moisés, Eu sou o que sou. Essa palavra aqui, Eu Sou, é a tradução desse tetragrama YHWH, já que eu vou explicar por que só tem consoante aí. Assim dirás aos filhos de Israel, Eu sou, me enviou a vós. Então, Êxodo 3,14 está bem claro, né, que a palavra usada lá é o nome de Deus. Moisés pergunta, quem és tu? Eu sou. Diz assim, o Eu sou enviou. E essa palavra é justamente esse YHWH. Esse seria o nome de Deus original, que os judeus não pronunciavam. Eles não pronunciavam para não pecar, pronunciar o nome de Deus em vão. E o que acontece? No hebraico original não tem vogais. É uma língua bem primitiva, bem simples, com poucas palavras. Quando eu digo poucas, se eu não me engano, o vocábulo hebraico tem 3.000 palavras, uma coisa assim. Enquanto o português tem 400.000 palavras. Então, comparando, por exemplo, o hebraico bíblico com o português, a diferença é monstruosa no número de vocábulos que a gente tem. Então, assim, uma língua simples, uma estrutura simples, né, e que não tinha necessidade de vogais. Não é que as vogais não eram pronunciadas. Não é isso. Elas eram pronunciadas, mas na escrita ela não existia. Não tinha necessidade. Não é porque eles não queriam. Não tinha necessidade de ter vogais no hebraico. Então, quando tinha duas palavras ali, duas consoantes, eles batiam o olho e já sabia qual era a palavra. E muitas vezes dependia do contexto, né? Então, assim, bate o olho e já sabe qual é a palavra. Por quê? Porque eles já conheciam todas as palavras, eles conheciam todo o contexto ali e tudo mais, então não tinha necessidade. Os massoretas resolveram colocar as vogais no hebraico antigo, eles acrescentaram os sinais diacríticos, que são os pontinhos. Se você pegar um texto em hebraico, você vai ver que tem as letras grandes e tem uns pontinhos, uns risquinhos embaixo e tal. Aquilo ali indica as vogais. Só que isso foi inserido depois. E aí, como eles não sabiam qual eram as vogais desse tetragrama, YHWH, eles pegaram as vogais de Adonai. Pegaram, né, as vogais de Adonai, colocaram aqui no YHWH e se tornou Iavé, Ievá ou Jeová. É por isso que a gente fala Deus Jeová. Então é por isso que algumas Bíblias traduzem o tetragrama como Jeová, porque ali seria uma aproximação, mas não são as vogais verdadeiras dessa palavra, porque a gente não tem o conhecimento de quais são essas vogais, tá bom? Eu acho que ficou claro aí. Se não ficou, deixa um comentário, eu posso procurar algum material e enviar aí para você estudar um pouco sobre isso. Esses nomes divinos identificam a primeira pessoa da Trindade, sua soberania, poder e eternidade, aspectos fundamentais da doutrina cristã sobre a grandeza e a majestade de Deus. Então, todos esses nomes, né, vão falar aí do Pai. E também isso aqui vale para o Filho e vale para o Espírito. A gente não pode também achar assim, Deus é amor e o Espírito não é amor. Não, Deus é amor e o Espírito também é amor. Deus tem bondade, é bondade e o Espírito também tem bondade. Então a gente não precisa ficar fazendo essa distinção. Mas como a gente está falando exclusivamente do Pai aqui, então a gente está destacando que é a pessoa do Pai. Amém? Chegamos na conclusão da nossa aula, que diz assim: a doutrina bíblica da Santíssima Trindade é a revelação concreta da vida divina compartilhada entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nesta lição, vimos que Deus, o Pai, é o Deus verdadeiro, eterno e soberano, revelado plenamente em Cristo. Ele é o autor da criação, o planejador da redenção e o sustentador da vida. Conhecer o Pai por meio do Filho é a essência da vida eterna. Que essa verdade desperte em nós o desejo sincero de conhecer, amar e obedecer ao Pai, que em Cristo nos adotou como filhos. Então aqui a gente tem a conclusão que resume muito bem essa lição, que nós estudamos falando exclusivamente do Pai, mas mostrando que o Pai se revela através do Filho e o Espírito Santo opera no nosso coração a fé para que nós possamos crer no Filho e crer também no Pai.
Então, está agindo em conjunto, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele é o autor da criação, planejador de tudo, sustentador de tudo que existe. Então, conhecer o Pai por meio do Filho é a essência da vida eterna, ou seja, ter um relacionamento com Deus. Essa é a essência da vida eterna. Eu sempre digo nos meus vídeos, quando a gente fala de vida eterna e tudo mais, sempre digo, o melhor do céu não são as ruas de ouro, não são os prêmios que a gente vai ganhar. O melhor do céu é a comunhão com Deus, a comunhão perfeita com Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. E estaremos para sempre, por toda a eternidade, em comunhão perfeita com a Trindade. Amém? Então, encerro aqui a aula. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Deixe seu comentário, compartilhe. Temos aqui as perguntas para quem vai usar o slide na igreja. Mais uma vez, reforçando o nosso site ebedenfoco.com, o nosso WhatsApp. Faça parte do grupo, da lista de transmissão. Baixe o nosso aplicativo. E na plataforma EBD em Foco você tem tudo o que precisa para ministrar uma aula de excelência na EBD. A paz do Senhor. Até a próxima aula.